Seguimos aqui explorando a inteligência. E hoje tem um ponto hum, bem interessante. Aquela nossa mania, sabe? De achar que todo mundo pensa mais ou menos como a gente. Exato. A fonte chama isso de falácia do psicólogo. Parece algo inofensivo, né? Mas não é bem assim. Pois é uma tendência forte e a fonte diz que é até mais comum em quem tem que ir mais alto. Essa de achar que o raciocínio é parecido para todo mundo. Sim, como se todo mundo processasse informação, planejasse, resolvesse problemas do mesmo jeito, mas a gente ignora, assim, a variação gigante que existe na capacidade cognitiva e o impacto disso no dia a dia. Nossa, total. E um exemplo que a fonte traz, que é bem forte, é o das falsas confissões no sistema de justiça. É muito impactante. Pessoas com QI mais baixo, elas são mais vulneráveis, né, às táticas de interrogatório. Elas podem não entender direito os próprios direitos, tipo o direito de ficar calado. Exatamente. Podem não entender a fundo ou sentir uma pressão enorme e aí confessam. Às vezes até achando que depois a verdade aparece e tudo se resolve. E um júri com uma inteligência média talvez não saque essa dinâmica. Pois é, parte do princípio que ninguém confessaria algo que não fez. E aí, condenações injustas podem acontecer. E só para lembrar, né, a média de QI é 100. Abaixo disso, os desafios cognitivos aumentam. Entendi. E teve aquele caso histórico, né? O Projeto 100 Mil nos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã. Assim, o McNamara, secretário de defesa na época, achou que dava para compensar um QI mais baixo com mais treinamento. Baixaram a exigência de QI de 92 para Para até 71, foi isso? isso. Apostaram tudo no treinamento extra. Mas, assim, foi um fracasso, segundo a fonte. Fracasso em que sentido? Esses soldados tiveram muito mais dificuldade para aprender, eram menos competentes nas funções, tiveram taxas bem maiores de problemas psiquiátricos, de dispensa por má conduta Nossa, e a taxa de mortalidade em combate 3 vezes maior que a dos outros soldados. Ficou claro, sabe? Treinamento não supera fácil certas diferenças cognitivas para tarefas complexas. A inteligência importou muito ali. e essa lógica se aplica em outras áreas também, né? Tipo quando se fala em sair da pobreza. Aquela receita de bolo. Terminar a escola, arrumar emprego, casar antes de ter filho. Parece simples, né? Só que não. Para alguém com IQ mais baixo, a fonte argumenta que é bem mais complicado. Terminar a escola já pode ser um obstáculo imenso. E o planejamento, o autocontrole para evitar uma gravidez não planejada, por exemplo. Fora impulsividade. Não é uma questão de ser irresponsável, entende? É uma diferença na capacidade cognitiva mesmo. Faz sentido. E o mesmo vale para seguir tratamentos médicos, né? Entender bula de remédio, controlar diabetes. Sim, são tarefas que exigem abstração, planejamento, coisas que podem ser um desafio real para algumas pessoas. Tá. Mas aí vem a pergunta. Por que a gente tem tanta dificuldade em perceber essas diferenças? Principalmente pessoas consideradas mais inteligentes. O que explica essa falácia do psicólogo? Olha, a fonte aponta algumas coisas interessantes. Uma delas é o que chamam de estratificação social. Como assim? A gente tende a viver e trabalhar cada vez mais com pessoas parecidas com a gente, inclusive em termos de QI. Formamos bolhas, sabe? Ah, tipo, no trabalho, na faculdade, círculo de amigos. Isso. E aí a gente perde o contato com outras realidades cognitivas. O próprio autor do livro conta uma história pessoal sobre ter sido jurado e ter percebido como o círculo social dele era diferente da média. Entendi. Limita a perspectiva. Que mais? Falta educação sobre o assunto. Pouca gente aprende sobre a ciência da inteligência na escola, né? E o que circula por aí muitas vezes é informação errada. E tem a questão cultural também, né? Falar de QI. Pega mal, né? Pode parecer elitista, preconceituoso. Aí muita gente evita o assunto publicamente, mesmo que perceba as diferenças na prática. Vira um tabu. Tá, entendi o cenário. Complicado. E como é que a gente lida com isso, então? O que a fonte sugere pra gente? Sei lá, navegar melhor essa diversidade cognitiva. O primeiro passo, segundo a fonte, é, reconhecer. Falar sobre as diferenças de inteligência e o impacto delas. Com sensibilidade, óbvio, mas falar. E o que isso significa na prática? Mudar as políticas públicas. Também.
Talvez a gente precise de abordagens diferentes para pessoas com QI mais baixo, sabe? Em programas sociais, na saúde, simplificar instruções, por exemplo, oferecer mais estrutura, mais apoio. E a fonte fala sobre discutir diferenças entre grupos. Isso não é meio perigoso? É delicado, mas o argumento da fonte é que isso poderia, na verdade, reduzir aquela coisa de ficar culpando um ao outro, sabe? Entender as causas das desigualdades, tipo a ligação entre QI e dificuldade de arrumar emprego, em vez de só apontar o dedo para falha moral. Evitar o que chamam de falácia igualitária, que é achar que todo grupo tem a mesma média cognitiva. Entendi. É focar nas causas sistêmicas e nas diferenças reais de capacidade, sem julgamento moral. Exato. E os legisladores também deveriam pensar nisso, como as leis afetam quem tem QI mais baixo. Exigências de estudo para emprego, práticas predatórias, tipo empréstimo consignado com juro alto, loteria. Essas coisas atingem mais os vulneráveis, né? Sim. Ajustar as expectativas também, né? Não pegar as histórias de superação excepcionais e achar que é a regra para todo mundo. Isso. E buscar interagir mais com gente diferente, de níveis cognitivos variados, ajuda a gente a ter mais compreensão, mais empatia. Então, no fim das contas, a mensagem principal é: vamos reconhecer que existe uma diversidade cognitiva real. Não para julgar ou rotular, mas para entender melhor as barreiras e as necessidades de cada um. Perfeito. É buscar abordagens que sejam mais eficazes, mais justas e mais humanas, para todo mundo. Para fechar, fica uma reflexão então. Fica pensando que, tipo, 1/4 da população tem QI abaixo de 90, o que já indica dificuldade de aprendizado de raciocínio abstrato. Como é que a nossa sociedade pode repensar os sistemas, educação, justiça, saúde, trabalho, para conseguir de fato incluir e proteger essa galera que muitas vezes fica invisível?